Vamos dar sequência à série de entrevistas com os pré-candidatos a deputado estadual. Hoje está conosco o vereador aqui em Caruaru, o delegado Eric Lessa, do Republicanos. E aqui ao meu lado, para conduzir junto comigo essa entrevista, Mário Flávio de volta. Mário. De volta, Vitor. Vamos embora, mais uma. Vamos sim. Delegado Lessa, muito obrigado pela presença. Bom dia para o senhor. Muito bom dia, Vitor. Bom dia, Mário. Bom dia, meu amigo professor Marco Aurélio. Bom dia a turma aqui da técnica, as meninas da produção, toda a turma. Para nós é uma alegria, uma honra poder estar de volta. Mário. Delegado, bom dia. Primeiro, eu até chamei a atenção, mandei uma foto para o delegado, que é vereador aqui de Caruaru, Vitor Araújo, que ele teve uma reunião com o Silene Guedes e postou. Aí eu disse, vai PSB? Aí eu queria que ele respondesse publicamente. Ele já recebeu, mas ele quer que todo mundo saiba. Eu sou republicano, Mário. Sou republicanos. E nosso líder é o ministro Silvio Costa Filho. E a gente está muito satisfeito com a interlocução com a liderança estadual do Republicanos. A gente tem uma referência, inclusive, no Brasil, que é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que tem feito um trabalho espetacular no estado de São Paulo, e a gente está muito satisfeito no local onde está. Agora, claro, a gente tem lado, e o lado em nível estadual é o lado da foto que você viu. Portanto, da Frente Popular. Da Frente Popular, onde eu sempre estive. Fui candidato em 2016 pela Frente Popular, fui candidato em 2018, me elegi deputado pela Frente Popular, 2020, 22, 24, ou seja, esse é o lado que a gente sempre esteve e é o lado que a gente vai continuar estando. Agora, vereador, eu queria que o senhor nos fizesse aqui uma análise da sua própria trajetória, né? O senhor já foi deputado, né? Exerceu o mandato, o senhor tentou a renovação do mandato, não conseguiu. O senhor disputou já por mais de uma vez a Prefeitura de Caruaru e nessa última eleição tinha uma pré-candidatura e fez um movimento de abertura, né, de saída para apoiar o candidato Zé Queiroz. Foi para a candidatura ao vereador e entrou para vereador. Eu queria que o senhor nos explicasse um pouco como é que o senhor vê a sua trajetória política até apontar para essa pré-candidatura a deputado estadual agora. Olha, Vitor, inclusive, quando a gente foi convidado para fazer parte desse momento aqui, a gente nem tinha anunciado e a gente ainda não anunciou que é candidato a deputado estadual, que é pré-candidato a deputado estadual. E eu quero fazer uma revelação. O ministro Silvio Costa Filho tem me estimulado muito a ser candidato a deputado federal. E a gente tem conversado bastante, Mário, sobre isso. A gente percebe que a representatividade em nível federal, em Caruaru, não tem uma boa, digamos assim, uma grande quantidade de candidatos, de pré-candidatos, num primeiro momento, em relação a pré-candidatos a deputado estadual. A gente também percebe que o Republicanos é um partido que provavelmente vai fazer 3 ou 4 deputados federais, pela musculatura que está se montando em nível de pré-candidaturas. A gente tem 4 nomes aí que despontam, que são o deputado ministro Silvio Costa Filho, ou o irmão, Carlos Costa, em ele sendo candidato a senador. A gente tem o Augusto Coutinho, que é um deputado federal que é inclusive coordenador de toda a bancada pernambucana em nível federal há muitos anos. É um político extremamente certeiro em suas parcerias e bastante efetivo. Tem o deputado Fernando Monteiro, que saiu do Progressistas, inclusive que nós apoiamos em 2022 e veio para o Republicanos, por quem a gente tem uma simpatia muito grande. E a gente tem o atual deputado Océsio, que ficou na suplência e agora assumiu em função... Que é o bispo, né? Que é o bispo Océsio Silva, que assumiu em função da assunção do ministério do ministro Silvio Costa Filho. E, além disso, tem muitos pré-candidatos, eu vi a lista de pré-candidatos a deputado federal, a gente está discutindo, a gente ainda não tem uma definição tomada, a gente... provavelmente no começo de agosto o ministro Silvio Costa Filho vai estar recebendo o título de cidadão de Caruaru e ele vai poder, em parceria conosco, claro, fazer o anúncio à cidade de Caruaru, qual a pré-candidatura que a gente vai se posicionar. Respondendo especificamente sua pergunta, Vitor, a gente tem uma trajetória, todo mundo sabe, na segurança pública. Eu sou delegado de polícia há quase 20 anos aqui na cidade de Caruaru e a gente construiu uma plataforma de muita ética, de muito respeito e de muito combate à corrupção e prestação de serviço de segurança pública na cidade. E, claro, que isso se irradia
por outros municípios. Em 2016 eu tive 41 mil votos para prefeito, mas em 2018 eu me elegi com 29 mil votos para deputado estadual e desses, 7 mil foram fora de Caruaru. E a gente não tinha nenhuma liderança fora de Caruaru. É a força da comunicação da cidade de Caruaru e desse poder irradiador que a cidade de Caruaru exerce em relação a outras cidades. Um abraço para Caio Assunção, que nos acompanha nesse momento, que chegou por aqui. E em 2020, novamente, eu fui para um desafio muito grande numa eleição para prefeito da cidade de Caruaru, onde a prefeita à época tinha uma boa aprovação, mas principalmente a gente não podia sequer fazer campanha às ruas, porque era o período da pandemia. Eu me lembro um fato que me chamou muita atenção, a gente marcou um almoço para arrecadar recursos, enfim. E no dia do almoço, o juiz eleitoral mandou suspender aquele encontro por conta da questão da aglomeração. A gente fazia carreatas, cada um dentro do seu carro, e em determinado momento disseram, não pode mais de 5 carros. Enfim, foi muito difícil aquela eleição. Em 2022, eu fui candidato à reeleição e tive 9 mil votos a mais do que em 2018, quando me elegi. Mas, em função da lógica, da proporcionalidade da questão partidária, eu não entrei. E agora, certamente, a gente fez um movimento, mais uma vez, baseado em liderança. O ministro Silvio Costa Filho orientou-nos que a gente fosse candidato a vereador e que apoiasse um representante que tivesse uma melhor colocação nas pesquisas da Frente Popular, porque a gente já previa esse cenário de 2026, que deve ser polarizado, e a gente deve ter a trajetória aí também com uma condição realmente de musculatura eleitoral, como sempre tivemos. A gente sempre teve votações muito expressivas, 41 mil, 38 mil, 33 mil, 29 mil votos, enfim, votações muito expressivas em nível estadual e para prefeito também de Caruaru, e que a gente novamente deve estar despontando na disputa eleitoral em 2026. Essa decisão, se porventura acontecer do senhor ser candidato a deputado federal, ela depende de Silvio Costa Filho? A pergunta eu faço é a seguinte: se Silvio Costa Filho realmente for candidato ao Senado, aí Lessa é candidato a deputado federal, mas se Silvio vai para a reeleição, Lessa dobraria com Silvio aqui em Caruaru? É por aí que passa? Não necessariamente, Mário. Inclusive, o que ele me propõe, ele diz, olha, a gente já tem uma eleição praticamente encaminhada, ou para mim, ou para Carlos Costa, por conta da quantidade de prefeitos, que tem quase 30 prefeitos que apoiam Silvio Costa Filho, e ele disse, olha, a gente precisa de representatividade na Câmara Federal, a gente precisa de uma representatividade que tenha uma condição de musculatura de representar bem o Agreste Central. Ele disse, olha, a gente tem pouca representatividade no Agreste Central, isso principalmente antes, inclusive, do deputado federal Fernando Monteiro migrar para os republicanos. Isso a gente vem conversando com ele desde o início do ano, e eu digo, olha, a gente precisa primeiro mostrar o nosso trabalho enquanto vereador da cidade de Caruaru. Isso é um trabalho que a gente tem desenvolvido, a população tem apoiado o nosso trabalho, tem percebido que a gente tem se posicionado de forma responsável, mas sempre se colocando nas pautas mais importantes da cidade. E eu acredito que no segundo semestre é que a gente precisa tratar desse assunto, e aí foi o que a gente definiu e encaminhou, que agora no mês de julho a gente vai ter uma última conversa para, no início de agosto, se ele puder adequar em sua agenda o título de cidadão de Caruaru, que a gente já tem um encaminhamento de ser no dia 5 de agosto, que é o primeiro dia de retorno do recesso legislativo na Câmara de Vereadores, para que a gente possa entregar o título de cidadão e poder fazer o anúncio à cidade de Caruaru. Vereador, o senhor capitaneia a oposição na Câmara de Vereadores. E claro que essa posição oferece ao senhor um lugar estratégico também num cenário eleitoral, porque dá maior visibilidade. Ainda assim, a oposição tem sofrido perdas, né, de integrantes que têm se afastado, têm se colocado numa posição de independência. O senhor imagina que esse enfraquecimento pode trazer um impacto eleitoral para o senhor? Olha, Vitor, eu não vejo isso como reflexo eleitoral para nossa postulação ou possível postulação. O que a gente fala sobre a Câmara de Vereadores é que é um ambiente extremamente, digamos assim, tradicional, onde os gestores municipais exercem um poder de influência muito grande, uma força muito grande,
E a gente entende o motivo, que a estrutura é muito pequena. Imaginar que uma Câmara de Vereadores de uma cidade do porte de Caruaru tem apenas 4 assessores, então a gente chega naquele ambiente com uma condição de apoiamento. As pessoas nos elevam a vereador, ou o vereador chega naquele ambiente a partir do apoio da população. E essa população muitas vezes espera retornos de apoio político e de apoio de estrutura, de cargos, enfim. Das pessoas que querem trabalhar para continuar nessa parceria. E são apenas 4 vereadores. 4 assessores para cada vereador. É um grupo muito pequeno, é uma estrutura muito pequena, que no início do ano se apresenta. Então a gente sabe que esses interlocutores, esses vereadores, muitas vezes buscam mais espaço. E aí muitas vezes é oferecido algum espaço na prefeitura e esse movimento acontece. Mas especificamente em relação à oposição de Caruaru, a gente começou comigo, com Fagner dos Animais, com Gil Bobinho, com Mano do Som, com Edilson do MST, com Tafarel. Silvio Nascimento já se declarou independente desde o início, mas tem feito um debate interessante na Câmara de Vereadores. Hoje tanto Edilson quanto Tafarel se declararam independentes, mas Mery da Saúde tem se aproximado também da oposição. Então, digamos assim, essa disputa de forças está mais ou menos equilibrada, até porque tem 3 na independência que votam de acordo com a consciência ou de acordo com o que eles entendem de bom para a cidade de Caruaru, e a gente teve a vinda, pelo menos na maioria das pautas da cidade, da vereadora Mery da Saúde. O senhor vê um campo grande de eleitores que criticam a gestão? O senhor acredita que esse é o campo de eleitores que o senhor vai buscar? Aqueles que consideram que a gestão Rodrigo Pinheiro está desaprovada, precisaria melhorar? São esses eleitores ou não necessariamente esses eleitores? Não necessariamente nessa ordem. A gente entende que Caruaru demanda de representatividade. A gente se ressente muito, infelizmente, a gente não tem representação na Câmara dos Deputados, uma representação sólida, porque... Isso é uma crítica ao Fernando Rodolfo? Não, pelo contrário, tem uma relação pessoal com o Fernando Rodolfo, mas ele teve 6 mil votos em 2022 na cidade de Caruaru, apesar de ter mais de 60 mil votos, ou seja, aproximadamente 10%, do mesmo jeito da Rosa Amorim, que teve 40 mil votos e teve 4 em Caruaru, para deputado estadual. Então, a representatividade eleitoral, efetivamente, do voto na urna foi pequena em relação aos deputados que têm alguma relação com a cidade de Caruaru. Eu não faço nenhuma crítica nem a um nem a outro. Cada um tem a sua pauta, a sua maneira de conduzir o trabalho, principalmente. A gente sabe como foi a eleição de 2022, absolutamente polarizada e com muita gente de fora vindo pedir voto em Caruaru. E aí exigiu de todos nós, inclusive de mim também, em busca de apoiamentos em outras cidades. Foi o que fez o Fernando Rodolfo. Mas a gente se ressente muito dessa representatividade na Câmara dos Deputados e principalmente na Assembleia Legislativa, Mário. A gente não tem nenhum deputado da cidade de Caruaru com uma votação de 5 mil votos na cidade de Caruaru. Eu digo de Caruaru. Eu acho que Débora teve aproximadamente 6 mil, 7 mil votos, Débora Almeida em Caruaru, mas por conta do apoio do gestor municipal e da ex-gestora municipal, mas a gente não tem uma representatividade realmente genuína com uma votação expressiva na cidade de Caruaru, como tivemos em 2018, com Tony Gel tendo 30 mil votos, com Zé Queiroz tendo 24 mil votos, comigo tendo 20 mil votos, 23 mil votos, Laura acho que teve 12, 13 mil votos na cidade de Caruaru, que era uma representatividade, uma musculatura. Laura que foi deputado, ficou na suplência, mas depois no segundo ano assumiu. Então a gente tinha 4 deputados genuinamente da cidade de Caruaru. Os debates eram outros, eram com muito mais intensidade. Eu me lembro, a gente falando agora há pouco do Central, a gente fez um evento de 100 anos do Central lá na Assembleia Legislativa, de comemoração aos 100 anos do Central, e que teve uma grande representatividade dos deputados, tanto de Caruaru quanto de outros deputados, quanto da cidade. E a gente, nesse momento, por exemplo, não tem uma voz ativa para defender os interesses do Central.
não apenas no município, mas também no estado de Pernambuco, pela força do Central, pela tradição do Central, um time de mais de 100 anos, de mais de um século, 106 anos aproximadamente. Então, a gente tem realmente debates, a gente fez um debate intenso sobre o ICIA, o Instituto do Câncer Infantil do Agreste, que nunca tinha sido levado para esse debate sobre a importância do ICIA na Assembleia Legislativa. A gente fez debate sobre o Polo de Desenvolvimento Econômico, ou seja, sobre os polos de desenvolvimento econômico, sobre a matriz econômica do Polo de Confecções do Agreste. A gente fez debate sobre segurança pública, sobre a saúde municipal. Por exemplo, a gente tem aqui um cenário interessantíssimo. A gente recebeu um equipamento que estava parado, a sua entrega, a sua devolução, na verdade a sua devolução não, a sua entrega ao Agreste, que é o Hospital da Mulher do Agreste, e ao mesmo tempo a gente fecha com a Fusan. Veja, se a gente tivesse uma representatividade mais robusta e mais significativa na Assembleia Legislativa, eu tenho certeza que isso não tinha acontecido. Porque a gente imaginar que a Fusan fazia de 600 a 700 partos por mês em Caruaru, e partos de alta complexidade, e hoje são 400 partos no Hospital da Mulher do Agreste. A gente teve uma perca de 300 partos. Eu nunca vi um governo abrir um hospital e fechar outro. Para abrir um, tem que fechar o outro. Não faz sentido. Infelizmente, Caruaru está acontecendo a mesma coisa. A gente fechou a UPA do Vassoural para abrir a UPA do Salgado. A gente precisa fazer esse debate. E a gente fez uma visita institucional, observou claramente. Isso não aconteceu aqui. Inclusive, na conversa com o Sileno Guedes, eu disse, olha, você é o presidente da Comissão de Saúde. Vamos fazer uma visita ao Hospital da Mulher do Agreste, vamos fazer uma visita ao Hospital Mestre Vitalino para verificar como é que está o Hospital Mestre Vitalino. Vamos fazer uma visita à Fusan. Por que está fechada? Então, esses debates precisam ser retomados, e esse debate depende muito da representatividade na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa. Na eleição de 16, né, quando o senhor foi candidato ali a prefeito, o senhor acabou pautando aquela eleição na questão da segurança. Né? Foi um debate que acabou ganhando força, né? E aí apareceu Raquel, delegada, que muita gente não sabia que ela tinha sido delegada também, mas aí apareceu, inclusive eu lembro de um card, a delegada, que era para confrontar justamente com o senhor. Estava aquela briga, quem ia para o segundo turno com o Tom Ligel, e aí na reta final Raquel acabou indo. Esse discurso da saúde vai ser uma linha que o senhor vai permear para debater as questões da cidade, já que a gente está vendo tanto problema. Segurança é um problema que é um problema crônico aqui da gente, né? Que vai vir e mexe. Essa semana uma pessoa foi assassinada dentro de uma feira, aqui no bairro do Salgado. Né? Mas é um crime de proximidade, a gente percebe que é coisa que não tem como evitar, né? Porque quem vai fazer esse tipo de crime está disposto a fazer em qualquer lugar. Mas a saúde seria um norte do seu mandato? Agora, essa discussão também de uma pré-candidatura a deputado? Olha, Mário, você sabe, e o professor Marco Aurélio acompanhou bem, a gente estava na SES, inclusive, nesse período, como professor, e a gente fez um debate na cidade de Caruaru sobre o crime de proximidade. Você falou, eu me lembrei. Uhum. Crime de proximidade é aquele crime de briga de vizinho, é aquele crime de briga de trânsito, por conta de uma garagem. Rixa, Isso, um problema de um som alto de um veículo. É aquele problema que, se a pessoa contar até 10, aquele caso não acontece. Então, a gente fez um debate muito interessante com a TV Asa Branca à época, fazendo essa questão, trazendo essa questão à tona para que as pessoas entendessem que uma família não, duas famílias muitas vezes podem ser destruídas por conta de um crime que basta uma reflexão para que aquilo não aconteça. Mas o que a gente tem visto realmente são crimes relacionados com tráfico de drogas. E é realmente um cenário delicado. Em relação à saúde, Mário, eu acho que é um clamor social, entende? Não é um debate apenas que a gente vai fazer. É o debate de representatividade. Quando eu fui candidato em 2016, eu não tinha mandato eletivo. Então, as pessoas me identificavam, tanto é que a própria comunicação que nos apoiou na época, que na verdade que fez o nosso trabalho de comunicação na época, disse, olha, é melhor você ser reconhecido como delegado Lessa. Eu disse, mas meu nome é Eric Lessa. Não, mas as pessoas lhe conhecem por delegado. Então, você precisa usar esse nome. E aí me convenceram. E isso está marcado na minha história até hoje, porque as pessoas me conheciam como delegado, como profissional de segurança pública. Então, a pauta foi por conta da minha profissão à época. Hoje eu tenho um mandato eletivo. Então, o mandato eletivo representa todas as questões populares.
infraestrutura, desenvolvimento econômico e saúde. Talvez seja a grande questão do estado de Pernambuco e do município de Caruaru, é a entrega à saúde. Mário, para uma pessoa ter um acesso a uma ambulância, para ter uma transferência de uma unidade hospitalar para outra, é um desafio. Às vezes 24 horas, 48 horas, para uma ambulância para transferir um doente, um paciente precisando de um atendimento médico para uma unidade de maior complexidade. Então, é uma pauta da sociedade, não necessariamente que a gente vai abordar. A gente está abordando os assuntos que a sociedade exige que sejam abordados. E o Hospital Mestre Vitalino é um problema muito sério. Uma referência que já foi para todo o Nordeste, hoje está sobrecarregadíssimo. Eu tive pessoalmente com o diretor do hospital, o Marcelo Cavalcante, que faz um trabalho digno, respeitoso há 10 anos, um grande profissional. Mas está sobrecarregado, um hospital que já foi referência, 70 pessoas na emergência, com 90 pessoas esperando na fila para um leito de uma emergência, na cidade de Caruaru, no Mestre Vitalino. O Hospital Regional do Agreste, os mesmos problemas de sempre. O Hospital da Mulher do Agreste foi aberto e a fusão foi fechada. Como é que a gente abre um hospital e fecha outro? Será que a sociedade não espera mais um hospital, a duplicação da capacidade de atendimento ou a redução da capacidade de atendimento? E quando a gente vê a UPA do Vassoural fechada, você vai na UPA da Boa Vista, um atendimento precário, as pessoas sobrecarregadas, os profissionais, a questão da neuropediatria, que eu tenho dito rotineiramente, a questão das crianças com transtorno do espectro autista esperando uma consulta com o neuropediatra, enfim, são muitos problemas e a gente precisa representá-las. Vereador, eu queria propor aqui ao senhor um exercício de futurologia. Imagine que o senhor confirme a sua pré-candidatura, seja ela a deputado estadual ou federal. Como que o senhor vai lidar com aquilo que podemos chamar de contradições do seu palanque? O senhor diz que está no campo da Frente Popular e continua no mesmo lado. Essa Frente Popular que apoia em nível nacional o presidente Lula. O senhor se apresenta como conservador, o partido do senhor pode lançar um candidato a presidente, que é o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Como que o senhor vai lidar com as contradições desse palanque? Olha, Vitor, eu sou muito tranquilo quanto a isso, e Caruaru, a sociedade, Pernambuco já sabe do meu perfil. Eu tenho um perfil de centro-direita, eu sou evangélico, eu sou policial, é um perfil meu. Entretanto, em nível estadual, principalmente nos últimos anos, a gente sempre teve quadros com esse espectro de centro ou centro-esquerda. E é a mesma coisa atualmente. Centro e centro-esquerda, o que representa em nível estadual. Mas fui candidato pela primeira vez pelo 22, o 22 de Bolsonaro, que fazia parte da Frente Popular em Pernambuco, baseado na força de Eduardo Campos, na condição que Eduardo Campos tinha de conversar com vários segmentos da sociedade e da política. Essa capacidade que Eduardo sempre teve e que a gente vê João sucedendo esse processo. A gente vê João sendo uma referência de sucessão. Tanto é que se elegeu presidente nacional do PSB com 31 anos de idade, professor Marco Aurélio. Ou seja, é uma demonstração inequívoca de que a gente vê realmente uma projeção geracional de Eduardo, que já foi de Miguel Arraes, em João Campos. Então, é a mesma representatividade. Ele dialoga muito bem com o centro-direita e até com a direita. E foi isso que aconteceu, sempre que aconteceu na minha trajetória. Os partidos que eu disputei e os partidos que eu estava vinculado sempre foram da base da Frente Popular e, em nível nacional, lembre, 22, que hoje é o 22 de Bolsonaro. Eu não me sinto representado pelo presidente Lula, com todo respeito a quem o credencia. O PSB, partido do João Campos, tem a vice do presidente Lula e deseja continuar assim com o atual vice-presidente Geraldo Alckmin. Numa eventual eleição em que o prefeito do Recife, caso confirme a candidatura a governador, tiver no palanque o presidente Lula, o senhor não sobe? Não subo. Até porque eu vou subir, se Deus quiser, no palanque do futuro presidente Tarcísio de Freitas, do Republicanos, número 10. E como fica então para o Silvio Costa Filho? Porque ele apoia o presidente Lula. Silvio Costa Filho tem as suas compreensões do cenário político eleitoral e ele é ministro do presidente Lula. É um cargo extremamente respeitado. Ele transformou o Ministério de Portos e Aeroportos num ministério extremamente
pacato ou reduzido num grande ministério, é uma grande referência, é a sua condição política eleitoral. Ele é o nosso líder, agora ele sabe que a gente tem essas pautas mais de centro-direita e acreditamos muito na candidatura do Tarcísio de Freitas. Olha, o Neto Salles aqui manda um abraço para o delegado Eric Lessa, que vem desempenhando um bom papel na bancada de oposição na Câmara. E o Danilo Mendes diz o seguinte: Mário, por favor, avise ao delegado Lessa que Alexandre Cangaia faleceu. Cangaia trabalhou em campanhas para o delegado. O corpo ainda não foi liberado. O velório está marcado para hoje às 1h no cemitério Parque dos Arcos. Um abraço para Danilo. Eu estou sabendo do falecimento de Cangaia. Faleceu ontem. A sua família já me contactou, inclusive, para uma assistência nesse momento de dor. Eu desejo a todos os familiares, os amigos, o consolo do Espírito Santo nesse momento e que Cangaia esteja nos braços do Pai. Em relação a Neto Salles, eu quero agradecer. Neto Salles que está na política de Caruaru há muitos anos, sempre com um lado muito fincado aqui na cidade e tem o nosso respeito e a nossa admiração. Tenho aqui uma pergunta feita pelo Alex. Alex pergunta aqui sobre conselheiros tutelares. Diz que é uma causa que o senhor defendeu no passado. Queria saber qual é a posição do senhor nesse momento sobre isso. Olha, um abraço para Alex. Eu continuo defendendo. Eu acho que os conselheiros tutelares entraram na minha trajetória, inclusive política eleitoral, a partir de uma investigação que a gente presidiu, que na cidade de Poção foram assassinados 3 conselheiros tutelares e um idoso. A gente presidiu essa investigação e percebemos claramente a dificuldade que esses profissionais têm de desempenhar seu trabalho, principalmente na perspectiva de segurança. E aí a gente fez um trabalho de reconhecimento, inclusive luta pelo piso salarial, um debate nacional, um debate estadual. A gente fez audiências públicas na Assembleia Legislativa que levou 300 conselheiros tutelares do estado de Pernambuco e até de fora de Pernambuco, estados do norte do Brasil, do sudeste, do sul. Enfim, são profissionais que a gente tem o reconhecimento, até porque eles trabalham no que é mais precioso para todos nós, que é o cuidado da criança e do adolescente. Então, essa é uma pauta que nós defendemos. Agradeço ao Alex pelo reconhecimento e pela lembrança à sociedade, e a gente continua em defesa da família, em defesa das crianças e adolescentes. Rapidinho aqui, o Jorge Pires pede para o vereador analisar a situação do modelo do albergue aqui de Caruaru, que na opinião dele é algo que precisa ser discutido. O Túlio Vasconcelos disse que Lessa merece voltar à Assembleia e pede uma atenção melhor para perfuração de poços, Delegacia da Mulher em Caruaru e também a Feira da Sulanca. Olha, foram pautas que a gente trabalhou aqui. A Delegacia da Mulher de Caruaru foi uma emenda parlamentar de nossa autoria, R$1 milhão empregado ali, na melhor delegacia da mulher do Nordeste. Caruaru sabe que a gente tem a melhor delegacia da mulher do Nordeste. A gente tem, para você ter ideia, Vitor e Mário, Caruaru é a única cidade que tem uma delegacia num prédio próprio, da mulher. Todas as outras são em prédios alugados. E a gente entregou um equipamento humano que cuida da população, principalmente vítima de violência doméstica familiar. Poços Artesianos foram pautas principalmente para a zona rural, e a Feira da Sulanca, eu era presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, foi realmente o polo de desenvolvimento econômico, o polo de confecções, foram pautas que a gente trabalhou. Em relação ao albergue municipal, Mário, a gente tem repetido, reiterado, não dá para aceitar um equipamento trazendo tanto problema para uma população como o albergue da nossa cidade. Realmente a gente tem falado, faz 6 meses que eu falo disso. Quero sensibilizar o gestor municipal para que ele possa encontrar uma alternativa. A segurança, inclusive, problemas em feiras, problemas na feira do Parque 18 de Maio, segurança pública do pessoal do Vassoural, dali da Saldanha da Gama, do centro da cidade, do pessoal dos sapateiros, da Rua dos Sapateiros. Tem muita gente sofrendo com a questão de segurança por conta do albergue municipal. A gente precisa ter uma sensibilidade e reconhecimento. Quando a gente implementa um equipamento que dá errado, a gente precisa ter sensibilidade e reconhecer que cometemos um erro e tirar. E o que deveria fazer ali naquele? Tirar daquele local. Tem que botar aonde? Eu já falei em algumas oportunidades. A gente tem outros locais mais afastados. A gente tem ali onde funcionava
aquele atendimento a drogados ali na saída de Caruaru, como quem vai para a Agrestina, é um equipamento que está fechado, está parado. Da vida. Pois é, tem muita coisa a ser feita. Não dá para ter um equipamento daquela natureza no centro da cidade. Rapaz, são brigas, as pessoas se mudando, é uma agressão, uma violência. E o centro da cidade, o pessoal usando droga e depois vai assaltar, vai furtar, trazendo terror para toda uma comunidade. Enfim, a gente precisa trazer uma consciência por parte do gestor. Eu compreendo o que diz a política pública de assistência social, que precisa ser num ambiente que seja minimamente urbano, mas a gente já cresceu muito para aquela área, já virou urbano aquela área onde já foi ali o atendimento a usuários de drogas. Então, a gente precisa realmente ter uma maturidade na hora de tomar uma decisão. Tomou uma decisão, ela foi equivocada, a gente precisa ter tranquilidade para debater aquele assunto e melhorar aquela situação do pessoal da Saldanha da Gama, que sofre significativamente do centro da cidade com aqueles usuários de drogas ali, trazendo realmente um terror para toda uma comunidade. Vereador delegado Lessa conversou conosco aqui no Cidade Entrevista. Vereador, obrigado pela disponibilidade da conversa. Até uma próxima oportunidade. Estamos à disposição e, quem sabe, para a gente trazer uma informação mais precisa da nossa pré-candidatura, assim que a gente tiver essa última conversa com o ministro Silvio Costa Filho e também, provavelmente, com o prefeito do Recife, João Campos, a gente vai poder anunciar para Caruaru e para toda a região, porque eu acredito que a gente precisa trazer novos ares na Câmara dos Deputados e, principalmente, a Assembleia Legislativa precisa realmente voltar a ter representatividade na cidade de Caruaru e as pessoas que moram em Caruaru, o cidadão de Caruaru, Mário, e você já falou isso várias vezes, precisa entender que precisa ter representatividade de Caruaru. Pessoas que realmente fazem um trabalho em Caruaru, que são de Caruaru, que construíram sua história política em Caruaru, precisam ocupar esses espaços na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados. O povo de Caruaru precisa votar em quem é de Caruaru, para que possa, na hora da necessidade, recorrer para não ter uma realidade como, por exemplo, a Fusan fechando as portas, o mestre Vitalino sobrecarregado, e ninguém levanta a voz, nem na Câmara dos Deputados, nem na Assembleia Legislativa. Obrigado, vereador. Mário, amanhã, damos sequência, vamos conversar com Anderson Luiz, do Podemos. Podemos. Isso mesmo. É isso, né? Tamo junto. Valeu, amanhã, Vitor. Mário. Vem aí, Aline Souza. Aline